Bom dia, vamos chegando, pessoal. Bom domingo para todo mundo. A gente inicia o domingo estudando, falando sobre Jesus, sua obra, seu evangelho, através das orientações da nossa querida doutrina espírita. Bom dia, tudo bem, Ana? Vamos chegando. Hoje a gente fala do capítulo 5 do livro Ceifa de Luz, que é exatamente a lição da espada. Vamos iniciar então com uma prece. Senhor Jesus, amado Mestre, que possamos, nesse momento de comunhão de corações, apreender do alto, da tua esfera, Senhor, algo que possa nos ajudar para as nossas vidas, para a nossa existência. Que nós possamos refletir através dos seus ensinamentos imorredouros, um pouquinho nessa manhã, entretidos com a letra espírita, com os nossos recursos que recebemos do Senhor, através dessa doutrina que nos guia e nos instrui largamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais. Que estejamos prontos aqui nesse momento para transmitir esse estudo. Muito obrigado, que assim seja. Bom dia, Joyce. Vamos lá, meninos, meninas. Ceifa de Luz, capítulo 5, a lição da espada. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente não vai entrar nisso, tá? É só um en passant, assim, só para falar um pouquinho, tá? Bem rápido. Os livros atuais da nossa FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, editados pela FEB, tá tendo uma grande polêmica a respeito de novas edições de alguns livros que foram escritos por Emmanuel, por Chico, né? E eu me deparei com uma coisa bastante interessante. Nosso livro aqui, ó, Ceifa de Luz, é uma edição nova, né? Um livrinho pequenininho, mas muito poderoso. Vocês devem conhecer, né? Isso é uma edição nova, eu não tenho uma edição antiga. Mas eu fui ler aqui o capítulo 5, a lição da espada. Bom dia, Sandrinha. E ele comenta Mateus 10:34, que é: não cuideis que vim trazer a paz à terra, ponto. Acontece que o versículo todo não tem esse ponto, ele tem um vírgula, mas a espada. Então o versículo correto seria: não cuideis que vim trazer a paz à terra, vírgula, mas a espada. Se você não conhece o versículo, você lê a lição da espada, mas cadê a espada no versículo? Então, eu já ouvi alguns rumores que a FEB, ela tem, como se diz, alterado, né, alguns versículos, algumas pequenas mudanças na obra do Chico, e tem causado um grande furor. Então, se você se deparar um dia com essa leitura, né, como nós estamos fazendo aqui a leitura e estamos estudando hoje, os motivos da falta de alguma palavra ou de um excesso de uma outra palavra que você achou que não era para estar lá, pode ser isso, tá? Uma alteração que a gente não concorda, mas tem muita gente boa tratando disso aí, a gente não vai entrar nesse mérito. Eu só queria trazer isso para vocês. Se vocês estão acompanhando através, isso mesmo, através desse livrinho aqui, ó, Ceifa de Luz,
e vocês forem ler o versículo, não cuideis que vim trazer a paz à terra. O versículo correto continua, mas a espada, porque senão não tem sentido, né? A lição da espada sem a espada. Como é que a gente vai fazer para estudar a espada se não tem a espada? Brincadeira, tá? Só uma alusão, não compromete de maneira alguma a nossa leitura nem o nosso estudo. É só uma lembrança, tá? Bom, então já li para vocês, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas a espada. Ai, 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 esse é um versículo bem, nós não vamos falar difícil, mas a gente vai falar que vai exigir bastante, tá? Por quê? Porque as palavras, elas foram ditas por Jesus, pelos evangelistas, pelos grandes doutos, né, do judaísmo, há muito tempo. São 2000 anos que separam os livros bíblicos do nosso tempo de hoje, né? Então algumas palavras, algumas expressões, elas precisam ser aprofundadas, senão a gente não consegue compreender de fato o que estava sendo dito, né? Fica uma coisa assim muito violenta para Jesus. Olha só o que a gente está usando, a palavra que a gente está usando. Fica um termo muito aquém, ou um termo muito diferente da mensagem que Jesus veio trazer para a gente, para a terra, que é o amor, né? Por que ele veio falar que ele veio trazer exatamente a separação? Ele veio colocar a espada nas nossas mãos, né? O que quer dizer isso? Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec discute exatamente o que nós vamos discutir aqui hoje. É preciso aprofundar o tema, tá? O capítulo 10 de Mateus, ele é a apresentação dos apóstolos. O capítulo 10, olha que coisa interessante. Nós temos Mateus, se eu não me engano, são 24 capítulos, o livro de Mateus. Você tem ali o primeiro capítulo, que é a genealogia de Jesus, depois tem o nascimento de Jesus, tem o encontro de Jesus com o Batista, né, o João Batista, aí tem a passagem de Jesus pelo Rio Jordão, tem uma passagem que Jesus é tentado pelo diabo, e aí as bem-aventuranças, que é o Sermão da Montanha. Então ele vem numa sequência mais ou menos cronológica. E aí eles se encontram com alguns discípulos, que era Pedro e André, e depois é descrito também Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu. Aí mais lá na frente, 5 capítulos adiante, nós temos a apresentação dos apóstolos, que é esse capítulo que a gente está estudando hoje, né? O capítulo 10, só que lá embaixo, no versículo 34, Jesus fala sobre a espada, sobre a separação, e ele fala inclusive que existirá separação nas famílias, que ele veio trazer essa separação. Olha como é poderoso esse prenúncio de Jesus, né? Então a doutrina espírita, ela trata essa passagem como sendo uma profecia de Jesus, como sendo Jesus profetizando e dizendo o que iria acontecer, ou tinha grande chance de acontecer, e que a mensagem cristã era uma mensagem que não seria fácil de conviver com ela. Por que ele estava dizendo isso? Porque o capítulo 10 inteirinho, além da apresentação dos apóstolos, ele orienta aqueles 12, né, os quais nós conhecemos muitos, né, de nome: Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, quem mais? Judas Tadeu, Simão, né? Tem vários ali. Então são 12. E ele orienta os 12, para o apostolado, né? Ele traz várias orientações. E uma delas era essa da espada. Quando a gente vai buscar no texto bíblico, né, original, que é o grego,
Foi a primeira constituição bíblica, ela foi escrita em grego, né? Tanto que você abre uma Bíblia atualmente, você lê lá, dos originais gregos, né? Então isso quer dizer que essa Bíblia que você está abrindo, ela foi vindo sendo traduzida até os tempos de hoje, mas ela veio do grego, lá no antigo grego koiné. Muito bem. Olha só, transliterando o grego para a gente, essa frase: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas a espada. Tá assim: não suponhas que vim trazer paz contra os da terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mais ou menos a mesma coisa. Acontece que tem uma palavrinha aí, a paz. Olha que coisa interessante, que é einerê, né? A palavrinha paz que Jesus cita 2 vezes. E olha só, Jesus não fala só uma vez, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Ele afirma de novo: eu não vim trazer a paz à terra. Então, vamos desconfiar um pouquinho, né? Quando você fala uma vez e repete mais uma vez, é para fixar, não é? É para dar ênfase. Então, Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz à terra. Então ele repete. Então o que é a paz aqui? Em grego é einerê, que vem de um radical eine, né? Que significa juntar o que estava atado num buraco. Como assim? O que estava atado num buraco. É uma referência, é uma expressão utilizada na época. Então essa palavra quer dizer isso tudo: o que estava unido, só que num buraco. Quando a gente está dentro de um buraco, a gente enxerga alguma coisa? Não tem luz. Então é como se nós estivéssemos perdidos. Faz referência à treva. O que se chamava de paz naquela ocasião, há 2000 anos, não era essa paz referida por Jesus no reino de amor, no reino de Deus, no reino dos céus. Essa paz do reino dos céus é completamente diferente do que se entendia quanto paz naquela época. Olha a riqueza dessa língua, né? A língua primeva escrita, onde foi feito, né, todos os livros bíblicos, e foi perpassado pelo mundo, porque o grego, meus amigos, era a língua mais difundida da ocasião. O grego era como o inglês nos tempos de hoje, né? Todo mundo que quisesse se comunicar com as pessoas, com os povos vizinhos, tinha que conhecer o grego. Então, se você chegar num país fora do nosso aqui, por exemplo, não na nossa América do Sul, que a gente se compreende, né? Os irmãos argentinos, uruguaios, bolivianos, a gente fala mais ou menos a mesma língua, assim, claro que tem diferença, mas a gente se comunica bem. Mas se você chegar, por exemplo, num país da Europa, né, que tem a língua própria, só que se você falar inglês, você se comunica. De alguma forma você se comunica. Mesmo sendo línguas que não têm interação, como a França, por exemplo. Se você chegar na França e souber falar inglês, você consegue se comunicar com o francês, né? E vice-versa. Então, o grego era essa língua universalista. Muito bem. E o que quer dizer isso para a gente sobre a paz? Qual que era essa paz? Por que Jesus usa a palavra espada? Na verdade, ele não usou espada nesse sentido tão amplo. Ele usou pequena espada ou adaga. Essa era a palavra. O que não muda muito no sentido que a gente está dizendo. Mas a espada, o entendimento de espada, a gente foi buscar no livro As Chaves do Reino, que é o livro do Wagner Gomes da Paixão, que foi o psicógrafo, do espírito Honório Abreu. As Chaves do Reino.
A Ana acabou de citar ele aí, né? O Wagner tem falado sobre as adulterações dos livros. No capítulo 3, logo no capítulo 3, ele fala sobre a letra mata e o espírito vivifica. E lá ele afirma, o espírito Honório Abreu, afirma que a metáfora bíblica para palavra é espada. Começa a dar uma noção no nosso estudo de hoje, né? Então, quando Jesus vai dizer que essa paz que a gente compreende que seja paz, que não é a paz que ele se refere, ele falou, olha, a paz que eu vos dou é muito maior do que essa paz. Essa paz que eu estou prometendo para vocês, essa paz que eu estou dizendo para vocês que vocês vão carregar no coração, é diferente da paz que vocês compreendem. Mas, para que ela aconteça, algumas divisões precisarão ser feitas pela palavra. Ou acontecerão divisões, acontecerão alguns problemas de comunicação, né? Nem todo mundo fala o grego muito bem. Então, o Honório Abreu, em algum momento aqui, logo mais para o fim do texto, ele diz assim, ó, a palavra, né, e ele põe entre aspas, a espada, como instrumento da mensagem, fere como espada se existem interesses contrários à lei. Por isso a letra mata o interesse pessoal. Então ele está fazendo, ele está dizendo que a mensagem, olha só gente, a mensagem, qual mensagem? Né? Qualquer uma que você queira transmitir. Qualquer uma que você queira transmitir. Ela só é possível de acontecer, né, se você confere caracteres a ela. Como assim, Daniel? Eu preciso ou escrever, né, nos tempos de hoje, claro, ou escrever ou falar. Então, a partir do momento que eu escrevo e eu falo, a palavra se materializa. E ela fere como espada se ela não está condizente com as leis de Deus. Era a paz que o povo entendia na ocasião. Será que a gente já entende de uma maneira diferente o que seja a espada, o que seja a paz? Acredito que não. Essa seja a grande dificuldade dos tempos de hoje. Há 2000 anos ainda era aceitável. Agora nós já temos chaves suficientes, né? Nós já temos um caminhado, né? Uma trilha aberta que enxergamos. Só que será que a gente está conseguindo, quanto humanidade? A gente tem que tirar essa questão da individualidade. Nós temos que pensar no coletivo, né? Nós somos um ser coletivo. A humanidade tem conseguido caminhar por boas sendas, né? As propostas têm sido as propostas do reino divino, do reino de Deus, do reino dos céus, expostas a todos. Como é que a gente está lidando com as situações? Há 2000 anos, a paz que se entendia era compreensível. Hoje, essa situação mudou bastante. Nós já temos entendimento, nós já temos compreensão, principalmente nós espíritas. Os espíritas, eles têm nas mãos incontáveis, eu não sei dizer quantas obras que a gente tem ao nosso favor, né? Escritas por grandes espíritos, ou mesmo obras autorais. A gente tem estudos de todos os tipos. Eu garanto que existem estudos que serão feitos aqui depois do nosso. Se você abrir a rede Amigo Espírita, tem um estudo diferente todo dia. Todo dia não, um só não, tem vários. Então, nós temos grandes possibilidades. Como a gente tem usado a nossa palavra? É uma espada que fere, né? Ou é a espada, ou guardamos a espada e resolvemos tratar a palavra de uma maneira diferente? No livro Seara dos Médiuns, capítulo 27, intitulado Palavra, né?
ou, para o nosso estudo de hoje, espada. O Emmanuel diz que veículo magnético, a palavra é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Então, tudo que eu falo, eu realizo, né? Porque a palavra, ela vem, né? Ou falada ou escrita, ela vem e ela é a última flor do laço, né? Antes da palavra ser proferida, muita coisa aconteceu dentro de mim. Eu preciso pensar na vontade, né? Juntando com as minhas aquisições, com a minha vibração, com a minha sintonia. Olha o tanto de coisa que acontece antes de eu dizer alguma coisa. Então a palavra, na verdade, ela é quase que automática, né? Ela tem um sentido de continuidade daquilo que eu sou. Nós somos medidos pelas nossas palavras, tanto as nossas palavras escritas, faladas e mesmo as pensadas. É melhor não falar? É melhor não falar, né? Não falar, não usar mal a espada ou a palavra, já é um bom presságio, já é um bom caminho, já é alguma coisa que a gente já faz melhor do que fazia antigamente. Porém, antes da palavra, né, antes de eu proferir uma frase que muitas vezes pode ofender, muita coisa aconteceu antes em mim, né? Os processos mentais, cognitivos, né? As minhas experiências anteriores à frase, tudo isso vale, tudo isso carrega aquela frase do meu sentimento momentâneo, né? Do meu sentimento que está passando por mim mesmo. E o Emmanuel diz, nesse capítulo 27 do livro Seara dos Médiuns, com ela, né, com a espada, com a palavra, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Olha o tanto que isso pode causar o bem, né? Consolar, instruir, trazer um compromisso positivo, né? Ou o contrário, gerar uma delinquência, gerar um medo, né? Alimentar um vício. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circundam no âmbito mental. Então, nós temos uma capacidade de pensar, né? Deus nos deu essa capacidade. Aliás, essa capacidade, ela, a cada reencarnação, ela vai ganhando pujança, né? A capacidade de mentação, né? De ideação, de cocriação, ela só vai ampliando e aumentando com o tempo. E isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E o que nós fazemos dela, isso é o que importa. A palavra é o último laço, é a última coisa que acontece. Ela é como se fosse o resultado de todo um processo dentro de mim. Mas a paz que nós esperamos, essa paz que Jesus prenunciou, ela guarda muita relação com o que nós como nós nos relacionamos com o próximo, como nós nos relacionamos conosco mesmos, né? Porque como eu uso a palavra, eu uso uma palavra para separar ou uso uma palavra para ajuntar? Eu uso a palavra, a espada, para me manter sereno, capaz, útil, ou eu uso a palavra para denigrir, para destruir? É muito sério, é muito sério. Mas Jesus ali estava fazendo uma outra referência importante.
Jesus falava para hebreus, né? Todos os seus apóstolos eram judeus, ele também era judeu. E quando a gente fala hebreu e judeu, quer dizer a mesma coisa. Hebreu faz referência a Abraão, judeu faz referência a Judá, né? Uma das 12 tribos que, aliás, tomou conta das 10 de baixo, né? Das 10 sulistas, ficaram 2 para cima, 10 juntas, juntaram-se os judeus. Então, hebreus e judeus é o mesmo termo para o mesmo povo. Bom, Jesus falava para esse povo, aliás, Jesus era judeu, né? Então ele fazia referência o tempo todo às questões do passado, que não eram tão antigas assim naquela ocasião, mas ele faz uma referência trazendo a espada a Gênesis, primeiro livro bíblico, capítulo 3, 24, quando o homem é expulso do paraíso, né? Adão e Eva, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, uma espada. Essa espada foi citada lá no primeiro livro bíblico, e Jesus estava falando dela de novo, muito tempo depois, né? A criação, quando Adão e Eva simbolicamente deixam o paraíso e vêm viver na terra, olha, simbólico, né? Os querubins estavam armados da palavra de Deus, né? Da espada de Deus, era a orientação do Pai, que naquele momento separou o que era paraíso e o que era terra. Mas essa mesma espada, essa palavra, né? Esse direcionamento, esse verbo divino revolvia a terra, né? E mostrava o caminho para a árvore da vida. Será que a nossa palavra, a nossa espada, o que a gente usa, tem sido para ferir ou para demonstrar a vida? Tem sido discutido alguns temas na sociedade sobre armamento. Vocês os irmãos aqui devem estar acompanhando, né? Não sei a opinião de vocês, mas a minha é muito clara. Nós estamos dando passo para trás na sociedade, né? Falar em 2021 de armas de fogo, isso é um retrocesso, né? É como a espada entendida pelos mais fundamentalistas, que leem, né, que Jesus veio trazer a espada das misérias, a espada da luta, a espada do sangue. É um retrocesso. Seria muito mais importante os nossos líderes mundiais, os nossos líderes nacionais discutirem assuntos pertinentes à sociologia, né? A filosofias que tragam entendimento para a população, movimentos fraternos, movimentos de inclusão social, movimentos de solidariedade, né? Ao contrário, tem sido pregado, por exemplo, a volta das armas de fogo. Faz menor sentido. É o entendimento que a gente está fazendo a comparação aqui hoje, né? A espada, quanto palavra, ela fere ou ela agrega? Ela ajuda ou ela prejudica? Tirando governante, volta para a gente, né? Traz para dentro como eu uso a minha palavra. Imagina que eu esteja hoje, tá tão complexo, né, o tempo de hoje, a gente esteja assim numa fila de banco, né? Hoje em dia as filas de banco, elas têm a gente espera que tenha, né? Elas têm um distanciamento, né? Tem as marquinhas no chão, você tem que ficar 1,5 metro, 2 metros da pessoa da frente, né? Então isso aí, de certa forma, até facilitou um pouco a questão do uso da palavra.
Você não está mais tão perto das pessoas como a gente ficava, né, nas filas do banco, porque você quer ir logo, né? Aquela fila interminável, você tem pressa, tem trabalho, tem que levar a filha em escola e por aí vai. Mas lá na fila do banco, você está lá, tem 40 pessoas na sua frente, vai demorar para dedéu. Aí você vira para a pessoa de trás e diz assim: que descaso com a gente, hein? Olha só, um atendente para atender todo mundo aqui, e a gente aqui tendo um monte de coisa para fazer. Que uso eu fiz da minha palavra? Já pensou nisso? O que a pessoa que me ouviu reclamar sente? Ela sente alegria? Então a palavra, meus amigos, ela fere como espada, quando a gente usa dessa maneira, esse exemplo bobo que a gente trouxe aqui, tá? Vamos ler o Emmanuel? E aí a gente lê, né, eu vou ler para vocês a lição toda, e aí a gente tira as conclusões, tá bom? A lição da espada. Não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra, para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagraram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vistas, vergastando seu entendimento, em vez de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se demandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhe não comunguem a cartilha da violência e da crueldade. Tudo que a gente disse aqui, né? Continua, irmão. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação, com o uso da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. Então, a paz que era compreendida, né, na época, era essa paz. Era a paz do ódio, da ignorância. A gente falou aqui, né? A palavra einerê, que quer dizer atados juntos num buraco, né? Na treva, onde não se enxerga, né? Onde não se provê o próximo, porque você não vê, né? Então ali a paz era entendida dessa forma. Por isso que a gente falou de retrocesso da utilização de armas, por exemplo, no tempo de hoje, né, que faz todo sentido com o nosso estudo daqui, né, nós não estamos falando isso de graça. É um retrocesso por quê? Porque Jesus há 2000 anos falava dessa luta, né, segundo o Emmanuel, de ódio e ignorância. Por que continuar com isso? Né? A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. É diferente. A proposta da espada, da letra, da palavra, com Jesus é diferente. Isso nos remete ao seguinte: Emmanuel não coloca palavras à toa. Se ele está falando que com Jesus é diferente, a espada é diferente, então se a gente usa a espada ainda para ferir, né, então nós não estamos com Jesus. A gente pode até dizer que está, mas como eu uso a minha palavra? Voltada para o seio da terra,
representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo no sacrifício e na morte pelo bem de todos, né? A espada antiga, né? Imagina a espada assim, né? Dá licença. Assim, com aquela, eu não sei como é que a gente chama, né? Aquela parte baixa assim, retinho, que você empunha a espada, né? Então o Emmanuel diz assim: a espada está assim, né? Com aquela parte aqui, e você vira ela e sulca na terra. Vira a cruz. Olha que figura. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcaram-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarrilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros. Única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. A gente fica assim um dia falando sobre as coisas, quando a gente lê um parágrafo do Emmanuel, está tudo ali explicado, né? Então talvez seja mais inteligente a gente ler o parágrafo e não ficar falando tanto, assim, brincadeira. Mas que nós convertamos, então, essa simbólica espada que feria no passado, né? Fere ainda nos tempos de hoje, só que a gente converta essa espada na cruz, né? Na cruz do entendimento, na cruz da misericórdia, na cruz da compreensão, e que nós aniquilemos dentro de nós tudo que a gente pode transbordar quanto negativo para o próximo, porque o que a gente emana, a gente recolhe, né? Não tenho dúvidas disso. Se eu envio algo para o próximo que é sujo, antes de tudo eu sujei as minhas mãos. Tá bom? Bom domingo para todos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estaremos aqui domingo que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigado.